Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus Cristo, irmãos. Somente Jesus Cristo é o nosso único caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro intercessor que nos leve até Deus. Não existe. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente no nosso Senhor Jesus é que encontramos paz, mas não a paz como a do mundo, como o mundo nos dá, uma paz falsa, passageira, uma paz mentirosa. A paz que encontramos em Jesus é a paz verdadeira, é a paz com Deus. Jesus Cristo, e somente Ele, nos traz paz com Deus. Faz com que Deus nos ame. Faz com que Deus nos chame de filhos. E por isso, irmãos, que devemos entender isso. Entender que somente Jesus Cristo, somente Ele é o nosso único intercessor. Não tem outro jeito, não tem outro meio, não tem outro caminho. Somente o Senhor Jesus. Muitos lugares aí ensinam que para você ser salvo, para você agradar a Deus, você tem que crer em Jesus e fazer mais alguma coisa. Não, irmãos, não. Nada do que eu e você faça faz com que Deus se agrade de nós, se estivermos fora de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que crer no Senhor Jesus. Nós devemos confiar nas obras dele. Não é nada que a gente faça que vai nos levar a Deus, que vai nos fazer ter paz com Deus. Somente aquilo que Jesus Cristo fez. As obras de Jesus Cristo é que nos justifica. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Então esses que dizem que Jesus Cristo não é suficiente, que para você ser salvo, para você chegar até Deus, você precisa fazer mais alguma coisa e não somente crer em Jesus, eles são mentirosos, falsos mestres, falsos profetas, e não devemos ouvi-los. Porque a palavra de Deus é clara, irmãos, que somente Jesus Cristo é o caminho. Fora dele, você está andando em direção à perdição, ao inferno, ao lago de fogo. Fora de Jesus Cristo, você tem Deus como seu inimigo. Fora de Jesus Cristo, não há paz para você. Fora de Jesus Cristo, você ainda continua morto em seus delitos e pecados. E a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos revela quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, que veio em carne e osso e viveu uma vida santa, obediente a Deus, viveu uma vida perfeita, assim como a lei exigia. Porque a lei exige perfeição. E por isso que eu e você, pela lei, jamais vamos ser justificados por Deus. Porque não somos perfeitos. Mesmo que a gente cumpra perfeitamente algo que a lei exige, nos outros pontos, vamos pecar, vamos falhar. Então nós, seres humanos, aqui, nascidos em delitos e pecados, não somos perfeitos, não conseguimos cumprir a lei perfeitamente. E por isso que somos condenados por ela. Mas em Jesus Cristo fomos feitos justiça de Deus. Em Jesus você é justo, porque Ele veio e pagou o preço em seu lugar. Cumpriu a lei perfeitamente no seu lugar. E por isso, irmãos, que devemos confiar somente em Jesus Cristo. Devemos buscá-lo. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Somente Ele. Não existe homem, não existe santo, não existe o que seja, porque inventam muitas coisas aí.
Ah, se você fizer isso, você vai ser salvo, você está pagando seus pecados. Não. Os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram pagos em Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado, aquele que era santo, que é santo, recebeu sobre ele os nossos pecados. Os nossos pecados foram imputados em Jesus. E a justiça dele foi imputada em nós. Nós somos justos, não porque somos bons, porque fazemos coisas boas. Nós somos justos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele, pela obra dEle, pela vida dEle, por sua morte e sua ressurreição. Ah, irmãos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele foi abandonado por Deus lá no Calvário, a ponto dele dizer: meu Deus, por que me desamparastes? Jesus Cristo sofreu, irmãos, o que era para mim e para você sofrer. A ira de Deus. A maior dor que Jesus estava sentindo na cruz do Calvário não era a dor dos ferimentos, das chicotadas que levou, dos socos, dos pontapés. Não era a dor da coroa de espinhos que colocaram em sua cabeça. Mas a maior dor que Jesus Cristo sentiu foi receber a ira de Deus sobre ele. Ser abandonado por Deus naquele momento. Irmãos, olha o que Jesus Cristo passou, o que ele sofreu. O santo, o justo, o verdadeiro rei, deixou sua glória e se fez semelhança de homem, de carne e osso. E tudo isso para nos salvar. Tudo isso para nos resgatar, para nos dar vida. Porque a palavra de Deus diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Santo desceu e nos ressuscitou. Pagou aquilo que devíamos. Sofreu aquilo que era para nós sofrer. E por isso que fora de Jesus Cristo não há salvação. Por isso que fora de Jesus Cristo, a única coisa que existe é a ira de Deus. A ira. Se você quer ter paz com Deus, a única forma é você estar coberto, protegido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente assim, irmãos. Se você não crer que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus e que Ele veio para pagar o preço que nós não conseguiríamos pagar, se você não crer nisso, que Jesus Cristo é o único Rei, que Ele é o Senhor dos Senhores e que somente Ele é o nosso intercessor, se você não crer nisso, a ira de Deus está sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Então, somente Jesus Cristo é a verdade, porque Ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Ele é Deus. Somente Jesus Cristo, irmãos. E Ele veio em nossa semelhança para nos representar, para pagar um preço que para nós era impagável. Mas para Ele não. O seu sangue é poderoso. Ele é Senhor. E Ele cumpriu tudo que a lei, que a justiça de Deus requeria. Jesus Cristo, irmãos, é o nosso Rei. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Aqueles que negam Jesus Cristo são alvos da ira de Deus, da ira do Senhor. Aqueles que veem Jesus Cristo estão vendo a Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo, eles creem em Deus.
são salvos por Deus, têm paz com Deus, se tornam filhos de Deus. Aqueles que amam Jesus Cristo amam a Deus. Então, aqueles que não amam Jesus Cristo, que não crêem nele, não amam a Deus. E o amor de Deus não está neles. Então, devemos ter Jesus Cristo como prioridade em nossas vidas. Ter Jesus Cristo como o mais importante, porque Ele é o mais importante. Não existe nada mais importante do que Jesus Cristo para nós. Não existe. Irmãos, creiamos de todo o nosso coração. Não permita que as dúvidas encham o teu coração. Não permita que essas falsas religiões encham o teu coração de engano, façam você duvidar de quem Jesus Cristo é. Se alguém vier falar para você que Jesus Cristo não é Deus, não o escute. Não o escute. E se alguém vier falar para você também que Jesus Cristo não veio em carne e osso, não escute também. Porque Jesus Cristo é Deus. E Ele veio em carne e osso. 100% Deus, 100% homem. Ele veio como homem e cumpriu toda a lei de Deus. E os nossos pecados, as nossas iniquidades, isso é, daqueles que creem em Jesus Cristo, foram imputados nele. E ele pagou. Ele sofreu aquilo que era para nós sofrer. E os nossos pecados estão perdoados. Porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso. E não existe nada mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo. Então, em Jesus, somos amados por Deus. Em Jesus, somos filhos e filhas do Senhor. Então, vamos agradecer todos os dias ao nosso Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus todos os dias no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos nos ajoelhar diante de imagem, não devemos nos prostrar diante de outra coisa. Somente diante de Jesus Cristo. Somente diante de Jesus Cristo. Quer falar com Deus? Ore em nome de Jesus. De Jesus. Somente dele. Ele é o caminho. Você pode até tentar pegar atalhos, mas esses atalhos vão em direção ao precipício. Somente Jesus Cristo é o caminho certo, porque Ele é a verdade e Ele é a vida. Aqueles que estão em Jesus Cristo andam na verdade e têm a vida. Têm a vida eterna. E essa maravilhosa verdade nos faz dizer glória somente a Deus e glória somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.